Ditadura da beleza também prejudica meninos na adolescência. Quer se manter informado e ter acesso a mais de 60 colunistas e reportagem exclusiva? Assine o Estadão Aqui. Com conteúdos diversos que incluem musculação, nutrição e até conselho de vidas, perfis protagonizados por homens levantam discussões sobre a saúde e estética da vida de meninos adolescentes. Todo mundo da minha idade conhece Paulo Mussai. A frase que saiu de um garoto durante uma conversa sobre padrões estéticos masculinos suscitou Maria de Fátima Sanches, mãe do adolescente de 14 anos, a dar uma busca do nome mencionado. Com mais de 7 milhões de seguidores na rede social, especialista em medida esportiva, se apresenta assim: você vê o que eu sou. O que eu sou é resultado daquilo que faço repetidamente. Excelência não é um ato, é um hábito. Hábitos saudáveis geram padrões estéticos também saudáveis. E bastam algumas horas nas redes sociais para observar algumas tendências quando o assunto é beleza masculina. Uma das mais recentes é a de homens musculosos que aparecem em posts falando sobre vida, saúde, musculação e outros assuntos. Do outro lado da tela, essa personalidade muitas vezes mencionado meninos adolescentes que os têm como referência na busca por uma melhor relação com o corpo e até mesmo com a vida. Quem navega por esses perfis e depara com posts diversos que são desde dicas relacionadas a exercícios físicos e nutrição até estilo de vida. Em um primeiro momento, a experiência dos donos dos perfis pode afastar preocupações com relação aos riscos de mensagem equivocada. Afinal, alguns perfis são verificados pelo Instagram e comando por profissionais como são professores e até médicos. Por outro lado, especialistas disparam alertas ao lembrar que esses conteúdos estão sendo propagados nas redes sociais. Uma reportagem do The Wall Street Journal revelou que os responsáveis pelo Instagram sabem que a rede social afeta negativamente a imagem corporal de adolescentes, tornando-os o problema de imagem corporal piores para 1 em cada 3 adolescentes, dizia o relatório interno do Facebook. Isso se dá principalmente porque o Instagram é reconhecido como uma rede poderosa de comparação social. Os dados referem-se a adolescentes meninas, mas Guilherme Valadares, fundador e diretor de pesquisa do Instituto Papo de Homem, afirma: não tem nada que me faça pensar que isso seja muito diferente para os meninos que estão expostos a esse tipo de imagem constante. Ele aponta que a valorização dos músculos é inclusive associada a padrões de masculinidade, além da saúde mental, à física. Para o Dr. Wagner Gurgel, psiquiatra da infância e adolescência do Instituto de Pesquisa de Psiquiatria IPQ da USP, não seria incorreto afirmar que a busca por padrões de beleza, muitas vezes motivados por conteúdos na rede social, está associado ao aparecimento de quadros como transtornos alimentares. Ficar confirmando a exposição a redes sociais e uma cultura de comer corretamente, buscar saúde e o padrão de beleza tem o impacto de mais pessoas engajarem em comportamentos inadequados. A anorexia e bulimia estão entre os transtornos alimentares mais citados. Os especialistas explicam que a natureza desses quadros é multifatorial, ou seja, não pode ser atribuído a uma única causa ao aparecimento deles. Além disso, eles têm relação com predisposição de indivíduos em adotar um comportamento alimentar inadequado, as quais podem ser, por exemplo, questões biológicas ou psicológicas. Nesse contexto, a questão da imagem corporal aparece em certa influência. Nos transtornos alimentares, conseguimos identificar mais claramente alguns estressores. A cultura de dieta,
A pressão relacionada à imagem corporal e o próprio engajamento que leva a uma perda de peso mais substancial pode ser o início de uma anorexia nervosa, por exemplo, explica o Dr. Gurgel. O tratamento desses transtornos é multidisciplinar e inclui profissionais dedicados tanto aos cuidados da saúde física quanto da saúde mental dos pacientes, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, PNSE, de 2019, os adolescentes estão menos satisfeitos em relação ao próprio corpo. Se em 2015, 70,2% dos jovens de 13 a 17 anos estavam satisfeitos, muito satisfeitos, e em 2019 a taxa caiu para 66,5%, enquanto isso o número de insatisfeitos ou muito insatisfeito subiu de 19,1% para 22,2%. A maioria, 42,4%, não toma atitudes em relação a isso, mas o que tomam fazem principalmente 24,8% com relação à perda de peso. Os adolescentes autoridades, mais especificamente, que nascidos entre 2000 e 2010, são chamados como nativos digitais, ou seja, nasceram e cresceram em um ambiente totalmente digitalizado. Nesse sentido, os olhares recaem sobre como esses jovens têm relacionado com essa célula virtual, principalmente quando se considera que esse ambiente pode ser propagador de padrões estéticos. Ainda na seara dos transtornos alimentares, o Dr. Gurgel alerta para o aumento de anorexia nervosa entre homens e meninos nessa busca por um corpo definido e musculoso com baixa porcentagem de gordura. Pode surgir um comportamento que vai levar a mascarar algum transtorno alimentar mais grave. Saúde das redes sociais. Quem pode largar na frente dentro das redes sociais são aqueles perfis que prezam por propagar noções de saúde, e pode-se dizer que Paulo Mussai é um desses casos. Ele, que é médico, diz ter como objetivo em seu perfil fazer pessoas compreenderem que estética só é um ganho permanente quando está alterada a saúde. Não é possível fazer uma estética que seja fora de um ambiente de saúde. Especialistas em medicina esportiva, Paulo Mussai produz seu conteúdo pensando principalmente em atletas e em pessoas que buscam o emagrecimento. Segundo o próprio Paulo, ou só Mussai, como seus seguidores o chamam, seu conteúdo não é prioritariamente voltado ao público infanto-juvenil, mas ele sabe que suas postagens sobre musculação, dieta e até conselho de vida alcançam esse público. No fim, ele acaba vendo isso como uma responsabilidade incrível. No dia a dia do consultório, Paulo atende majoritariamente pacientes que tiveram complicações causadas por rotinas, intervenções, condutas e aconselhamentos feitos por médicos, nutricionistas, profissionais de educação física e pessoas de formação. Algumas deles, inclusive, o fazem dentro das redes sociais. Com menos possibilidade de intervenção das suas redes sociais, acaba se tornando um canal para propagar informações e reflexão aos seguidores. Eu não falo para as pessoas que elas têm que ser mais ou menos bonitas, ou que elas têm de ser mais ou menos magras. O que falo é que elas têm que cuidar da saúde delas. Elas têm todo o direito de buscar aquilo que é a imagem da identidade delas, só que elas têm o dever de fazer isso de uma forma saudável, afirma. A equipe de Paulo conta com profissionais de diversas áreas de saúde, inclusive psicólogo. Nesse trabalho em conjunto, ele percebeu que a saúde física e mental nem sempre andam em mãos dadas. As pessoas começam a buscar atividades físicas por falta de saúde mental. Elas colocavam determinadas expectativas nos exercícios que não faziam sentido de realizar, ele conta. Ditadura da beleza também prejudica a medida na adolescência, fornecido por Estadão. Em 2020, foi lançada na internet uma campanha por mais corpos reais masculinos da publicidade. A MEI of Manual, encabeçada pela Manual, organização focada no bem-estar e da saúde mental dos homens, sediada no Reino Unido. Meninos podem chorar. Dentro do público masculino, a questão da saúde mental ganha outros contornos.
De acordo com a pesquisa O Silêncio dos Homens de 2019, e que ouviu 20 mil homens, 73% dos adolescentes de 14 a 17 anos afirmaram ter aprendido quando meninos que tinham de ser forte fisicamente. A maioria também diz ter aprendido a não demonstrar fragilidade. Somente 20% tinham exemplos práticos e frequentes de como lidar com as próprias emoções de maneira saudável. Diante desse cenário, Guilherme Valadares sugere que a pauta da saúde mental seja incorporada inclusive pelos perfis de saúde e estética. Formações em equilíbrio emocional e compaixões para homens são coisas que me parecem bem mais carentes. Essas coisas não andam em oposição ao aspecto físico. É maravilhoso quando podemos juntar esses elementos, entender com maior profundidade a maneira como a solidão masculina através de gerações atuais dos meninos seria uma responsabilidade não só desses influenciadores, mas para todos nós. Ele completa. Ao analisar esses novos perfis que incluem milhões de pessoas, inclusive homens especialistas, concordam que propagar a saúde é uma mensagem importante, mas ainda assim faz alguns alertas. A relação com a estética muda ao longo dos séculos, mas uma crescente preocupação dos homens com a imagem e estética, em um primeiro momento normal que pode levantar alerta é quando passa para o nível de obsessão, afirma Guilherme, lembrando que historicamente o esporte já foi usado como ferramenta de construção da identidade masculina. No âmbito da saúde, o Dr. Gurgel adverte que a cultura da dieta encontrada em alguns perfis do Instagram pode ser deletéria para quem tem predisposição para transtornos alimentares. No caso dos adolescentes, ele faz uma recomendação aos pais. O segundo conselho é que os pais consigam falar abertamente sobre esses conteúdos, eventualmente acessar junto e exercer uma avaliação crítica do que o adolescente tem visto.